Oi, turma, do livro Quem Ama Educa e Samitiba, parte 1, Educação como vive a família hoje. No capítulo 2, a educação do sim, o texto Parafuso de Geleia. Figuras paternas frágeis e mães hipersolícitas transformam os filhos em parafusos de geleia. Se levam um apertão, espanam. Não aguentam ser contrariados, não foram educados para suportar o não. O parafuso de geleia é comumente encontrado nessa sequência: avós autoritários, pais permissivos. Quando foram pais, os avós mostraram-se muito autoritários, tendo sido mais adestradores de crianças que educadores. Bastava o pai olhar, o filho tinha que obedecer. Do contrário, os pais abusavam da paciência curta, da voz grossa e da mão pesada. Não tinham conhecimento da adolescência. Adolescente com vontade própria era sinônimo de desobediência. Não reconheciam a possibilidade de o filho pensar diferente. Eu sei o que é bom para o meu filho e ele tem que aceitar. Filho não tem vontade, não tem querer. Eram onipotentes e abusavam da lei animal do mais forte. Os filhos desses pais se revoltaram contra o autoritarismo, sofreram tanto com esse método de educação que quiseram dispensá-lo ao se tornarem pais. Então trataram de negá-lo, fazendo o contrário. Assim tornaram-se extremamente permissivos. A permissividade é a outra face do autoritarismo, regada a ocasionais crises autoritárias. Não consiste num novo caminho educativo. O pai permissivo deixa até um ponto que não aguenta mais e dá um grito. Agora chega. De repente manifesta um comportamento que não condiz em nada com a permissividade. É a perda de referência educativa. Os filhos desses pais, portanto, os netos dos avós autoritários, tornam-se onipotentes com pés de barro. Para eles tudo pode, mas não suportam nenhuma frustração. Sentem-se fortes, mas são parafusos de geleia, isto é, não suportam os apertões que a vida naturalmente dá em todos os seres viventes. O sim só tem valor para quem conhece o não. Mas a geração parafuso de geleia desconhece o não. Tudo é permitido e a permissividade não gera um estado de poder. Os parafusos de geleia têm baixa autoestima porque foram regidos pela educação pelo prazer. Muitos pais acham que dar boa educação é deixar o filho fazer o que tiver vontade, isto é, dar-lhe alegria e prazer. Não é isso que cria a autoestima. Pois é, gente. Parafuso de geleia tá cheio por aí, né? O que a gente faz com esses parafusos de geleia agora? Porque depois de criado, não educado, né? Criado, eles proliferam, eles vão dar frutos, eles vão ser pais também. E o que vai vir deles? O que a gente pode esperar de uma geração que não aguenta frustrar, que não aguenta um não, que não pode ser barrado, que acha que tudo pode fazer? Essa geração, praticamente, quando foi feito esse livro, ela estava nascendo, dava tempo de corrigir. Mas hoje nós já temos aquela geração que nasceu da geração parafuso de geleia. Hoje a gente vê a molecada batendo em pai e mãe. Hoje a gente vê a molecada entrando na escola e matando professor e colega com uma arma na mão. O cidadão de bem não pode ter arma. Essa criação que está aí, pode. Eles pegam arma, eles matam, eles pegam faca. Eles se matam. Essa geração que está aí é super inteligente, são espíritos bem elevados. Mas eles não tiveram educação. Se corromperam, perderam a referência. Porque são filhos dos parafusos de geleia. Os parafusos de geleia nasceram do autoritarismo, né? Os pais que receberam lá atrás aquela educação fechada, que nada pode, que tudo tem que ser do jeito do pai e da mãe, simplesmente falou: quando eu for pai, quando eu for mãe, eu não vou fazer o que meu pai e minha mãe faziam comigo. Eu não vou fazer isso com meu filho. Eu não podia passear com os meus amigos. Eu tinha que fazer isso escondido. Eu prefiro que meu filho saia, eu saiba com quem ele tá, onde ele tá, com quem ele volta. O que ele falar eu acredito, porque eu sou amigo do meu filho. Aí o filho pode tudo.
Pode dormir na casa do colega, pode dormir com um hoje, pode dormir com o outro amanhã. Os pais dos parafusos de geleia dão camisinha para os filhos. Acha normal uma criança de 14 anos já começar sua vida sexual e com promiscuidade. Pode com quantos quiser, não vai casar. Não faça isso. Não estraga a sua vida. Namora muito, namora bastante. Aí, os parafusos de geleia namoraram bastante. Não casaram. Não tiveram uma vida sólida familiar. Pula de galho em galho, às vezes não sabe nem de quem é o filho que está tendo. E essa criaturinha, que é filho do parafuso de geleia, é aquele que beija na boca de uma menina e que beija na boca de um menino. Que diz que é bissexual, trissexual e sei lá mais o que sexual que eles são. São aqueles que com 8, 9 anos de idade, como eu, vi uma aluna minha falando que ia cortar o peito, porque assistiu na televisão lá uma mulher cortando o peito, na novela, e ela achou legal aquilo, ela se identificou, ela acha que quando ela tiver peito, ela vai cortar também, que ela não quer ter peito. Esses aí são os filhos dos parafusos de geleia. Agora pensa os parafusos de geleia, então como é que são? Eles estragaram toda uma nova geração. Tudo que é extremo, só não, impede o ser humano de evoluir. Porque o que faz o ser humano evoluir são as suas escolhas. Então você tem que dar uma base sólida para a criatura, você tem que saber educar essa criatura, não só criar. E à medida, eu acabei de falar isso pro Uber que fez a viagem comigo agora de manhã. Falei, não que eu seja a rainha de ser mãe e professora, porque eu acho que eu estou longe disso. Eu estou aprendendo tanto quanto qualquer outro ser mortal. Mas tudo não reforça realmente a mentira, ao desgaste do relacionamento, a falta de confiança do filho com o pai e vice-versa. Mas o excesso de sim, você perde seu filho em 2 palitos, gente. Na hora que você for falar um não para ele, que nem aqui mostrou o exemplo, você fala pra criaturinha, não faz isso, a criaturinha continua fazendo. Aí você deixa, e ela vai te azucrinando. Você fala, não quero nem ver, não quero nem saber o que tá fazendo, já estressei. Aí quando você realmente estressa, você dá um grito, para com isso. Aquela criança não tá acostumada com isso, ela chora, esperneia. Algumas das vezes ela se torna violenta, ela vem até a mãe, até o pai, bate. Ai, que bonitinho, tá aprendendo a bater. Eu também te bato. Pronto. Essa é a educação do parafuso de geleia. Só que o parafuso de geleia é tão gelatinoso o negócio que escorrega tudo que passa pela mão, né? Aí a educação para os filhos desse povo, aí como é que fica? Aí o professor está na sala de aula, recebe o parafuso de geleia. Parafuso de geleia, posso ir no banheiro, professor? Né? Vinham muito, até hoje, parece que eu tenho cara de pinico, até hoje. Eu fui ontem fazer um trabalho no instituto, são crianças que frequentam um instituto fora, em contraturno. Poxa, ontem estavam todos querendo ir no banheiro, incrível. Eu tenho cara de pinico, só pode. Acho que quanto mais eu falo que eu não gosto que o aluno me pede para ir no banheiro, mais é um teste para minha paciência. Aí o geleia, você fala que não pode, aí eles vão ver com outra pessoa se pode. Aí tem a monitora que fica junto lá, eu falando para eles, não pode ir no banheiro. Quando terminar a atividade, aí vocês vão poder ir no banheiro. Agora não. Aí eles viam que eu falava não, eles iam na monitora, que deve estar acostumada a falar sim. Porque aí chegava nela, ela falava, tá bom, pode ir. Aí eu vou falar o quê? Não posso falar nada. Ela deixou. Na educação dos filhos, a mãe fala não, o pai fala sim, ou o pai fala não, a mãe fala sim, dá na mesma. O filho vai procurar sempre quem? O do sim. O que fala não é um monstro. É ruim. É uma pessoa autoritária. Na sala de aula eu sempre falava não vai no banheiro, só vai na hora do recreio. Se controla, se disciplina, faz quando estiver saindo de casa. Quando chegar na escola, você aguenta 50 minutos para ir no recreio, sim. Mas na hora da aula, não vou deixar sair. Quando era um parafuso de geleia, eu quero minha mãe,
Ah, você é ruim comigo, eu não quero ficar na sua sala, eu quero a outra professora. E eu tive alguns alunos que tiveram que sair da minha sala. Tive casos de chegar na mãe e falar assim, olha, não tá tendo condições, não dá. Ele não sabe o que é não. Toda vez que eu vou falar um não para essa criatura, é um show na sala de aula. E eu não aguento. Os alunos não aguentam. Ninguém vem para a escola para ficar ouvindo choro. Chora a aula inteira. Se eu falo, faz a lição, a criança chora. Se eu falo, por que você está olhando para o tempo? Aí, criatura, abre o caderno, vai copiar a lição. A criança chora. Por quê? Porque não está acostumado com responsabilidade de assumir as suas atividades, de ter uma rotina. E essas crianças, na escola, em casa, se tornam adultos que vão formar outras pessoas. Se tornam adultos que vão ter que arrumar emprego. Como é que vai ser um parafuso de geleia no serviço? Me conta. Como que é? Já viram empregados que se melindram com tudo? Eu não gosto de conversar com pessoas que se melindram. Eu não gosto. Porque eu sou uma pessoa que brinca o tempo todo. Eu sou uma pessoa que quando tem que falar sério, eu fecho o tempo. Eu falo, opa, agora tô falando sério. E o melindroso é complicado. É muito complicado. Porque você tem que ver quando ele tá a fim de brincar. Aí você pode brincar. Senão ele se melindra. Se for num dia que ele não tá pra brincadeira, ele se melindra. Se for uma coisa que ele está defendendo, que ele acha que é certo, e você for defender, argumentar, ele vai se melindrar porque você está indo contra a ideia dele. Pessoa melindrada é a pior que tem para poder conviver. É horrível. E o melindre nasce da onde? Daqui, ó, de uma educação frágil. Tudo se melindra, né? Já tive alunos de falar, né? Olha, o seu comportamento está errado. Você tem que melhorar o seu comportamento. Usava palavras desse tipo. Chegava em casa, falava para a mãe, a professora brigou comigo, a professora me xingou, a professora me constrangeu. Aí vem o Estatuto da Criança e do Adolescente, que foi feito lá para o canavial. Para aquelas crianças que usam um facão maior do que o tamanho delas. Com 4 anos de idade, se cortando toda lá no meio do canavial. O ECA foi feito para essas crianças. Para criança que vive em carvoaria. Que estão comprometendo seus pulmões no meio de carvão. Crianças trabalhando dessa forma. O ECA foi feito para essas crianças. Mas aí vem essa parte de assistência social, de política podre, e reforça a ideia. Uma criança, uma simples criança, você fala com ela em tom um pouco mais altivo, a criança chega em casa e fala que a professora xingou, que a professora constrangeu, aí vem a mãe com o livrinho do Estatuto da Criança e do Adolescente aberto. Olha, professora, eu posso te processar porque você está constrangendo a minha filha. Eu não estou lá para poder fazer um parafuso de geleia. Desculpa. Meus alunos, nenhum passou por mim e foi parafuso de geleia. Nenhum. Até esses que mimimi, eu fiz entrar na linha. Ou entrava na linha, ou então... eu tô no quarto A, tem o quarto B, C, D, pode transferir, mãe. Eu não vou segurar esse pepino sozinha, não. Aluno que passou por mim teve que se transformar. Aluno que passou por mim teve o sim e teve o não. Uma vez, eu não lembro se eu já contei essa história para vocês em outros vídeos, mas vale a pena contar de novo, né? Eu tinha 3, 4 alunos de 14 anos numa sala onde as crianças tinham 10 anos. Eles já estavam defasados. E eles se achavam bambambam porque, né, eles iam controlar a sala. Falei para eles, escuta, quem manda aqui dentro sou eu. Eu sou a professora. Vocês não vão controlar ninguém aqui. Você é alto? Prega para mim um não sei o que na parede. Você é alto? Leva para mim o lixo da sala. Você é alto? Você vai ajudar aquele outro ali que é mais baixinho para ele poder fazer a atividade dele. Eu comecei a dar trabalho para esse molecada. Eles me olhavam com aquele olhar de ódio. Porque eu não dava tempo deles se reunirem e querer mandar na turma. Aí a coordenadora falou, Patrícia, qualquer hora dessa você vai apanhar desses meninos. Cuidado, você não sabe com quem você tá mexendo. Ah, não tenho medo não. No fundo a gente sempre tem. Mas não tem aquela frase, você tá com medo, mas vai com medo mesmo? Pois é. Na minha sala quem tinha que mandar era eu,
Aí vai que na metade do ano, eles me olhando feio. Tudo que eu mandava fazer, fazia, mas me olhando feio. Mas começaram a se alfabetizar. 14 anos, não sabiam ler e escrever. Começaram a se alfabetizar. De tanto pegar pesado. Disciplina, organização, trabalhei valores, pode, não pode, é isso, é aquilo, né? Não dava brecha. Aí quando foi no final do ano, eu fui fazer um painel no fundo da sala, enorme, do tamanho da parede. Aí eu falei para eles, eu vou precisar que vocês subam para mim na escada aí, eu vou no meio, vai cada um de um lado, levanta o painel e a gente vai colando pelas bordas. Conforme eu comecei a fazer, um deles que estava no chão começou a fazer cosquinha em mim, assim, apertar o dedo aqui. Aí eu, para com isso que eu vou cair da cadeira, né? Aí o outro desceu e pegou também. Aí nessa de fazer cosquinha, a molecada todinha que estava sentada levantou e vieram tudo para cima de mim. Fazer cosquinha na professora. Nós caímos no chão, todo mundo dando risada, brincando. A coordenadora entrou e achou que os meninos estavam me batendo. Ela saiu pela escola pedindo auxílio para os inspetor, motorista de ônibus, quem tivesse por ali, para me socorrer, porque eu estava apanhando de aluno. Aí quando ela entrou e viu todo mundo dando risada, brincando, ela falou, mas eu pensei que você estava apanhando. Eu falei, não. Primeiro, eu ensino a criança as suas obrigações, os seus deveres. Depois eu dou direito. Então o direito deles naquele momento era de brincar, podia brincar. Porque eles não estavam me faltando com respeito, eles estavam brincando. Mesmo que fosse uma brincadeira de mão, de fazer cosquinha, mas era coisa inocente de criança. E eles, no meio das crianças, eles se tornaram crianças também. Esses marmanjos de 14 anos aí. E no final do ano alfabetizaram. E hoje, pelo que eu sei, dos 4, eu tenho notícia de 2, com família formada, trabalhando. Um trabalha e não tem família formada. E o outro eu não perdi. Não sei o que aconteceu com ele. Então, quem passa por mim, e eu, não que eu seja a super professora, a super nani, não. Mas parafuso de geleia comigo não tem vez. E o parafuso de geleia vai gerar essa turminha que tá aí, que beija na boca de um, beija na boca do outro, pega a faca e sai matando todo mundo. É essa nova geração que tá aí. Esse livro aqui ele já tá antigo para algumas coisas que estão acontecendo. Os filhos, as crianças que estão aí já são filhos dos parafusos de geleia. Quando o Samitiba escreveu sobre parafuso de geleia, ele achava que estava fazendo alguma coisa extraordinária. As consequências já estão aí, gente. E aí? Como é que nós vamos reverter tudo isso? Como é que nós vamos tirar de cena os parafusos de geleia, reformular, readaptar, transformar essa turminha que saiu dos parafusos de geleia? Porque o parafuso de geleia já era. Essa turma já não tem mais o que fazer, essa aí já foi. Esses hoje são pais. Agora, se ainda tem alguma mãe, algum pai, algum professor que não queira a bagunça que nós estamos vendo lá fora, não comece a dar trela para uma criação de parafuso de geleia, porque através dessa criação é que vem as outras piores. Qual é o caminho? Não tem receita. Não tem. A gente vai ler o livro inteiro e não vai ter receita. Tem um bom senso. Para cada momento tem uma atitude diferente. Você não pode ficar o tempo todo não, o tempo todo sim. Não pode. Tem que ter um meio termo. Meu professor de educação moral e cívica, professor Abelardo, ele falava o seguinte: você só pode dar liberdade para quem tem responsabilidade. A receita é essa. Eu acho que essa é a melhor receita que tem. Você só pode dar liberdade para uma criança à medida que, ou um adolescente, ou um filho mais adulto, à medida que ele mostra para você que ele tem responsabilidade. Caso contrário, não. É não. Não, mas vai arrumar uma guerra dentro de casa se eu falar não. Arrume a guerra e apazigua também. É sua obrigação. Quem quer ter filho tem que saber que vai educar, criar. Criar não é porco, não é bicho, é gente. Tem que educar. E bem educar, porque essa pessoa vai conviver com outras pessoas que é resultado da sua educação para com ela. Não adianta, eu fiz de um jeito, ele é de outro. Acontece 1 em 1 milhão do filho não ser nada, não ter nada a ver com a educação que os pais deram. Acontece.
Mas grande parte do que nós estamos vendo aí é falta de educar. As pessoas estão criando, não estão educando. E isso serve para os professores também, principalmente para os professores. Porque na sala de aula a gente mais escuta o quê? Filho não é meu, não tenho nada a ver com isso. A educação tem que vir de casa. Tem que vir de casa, mas tem que continuar na escola, né, professor? Se não continuar na escola, como é que fica? Como é que fica esses professores que usam maconha atrás da escola com aluno? Como é que fica esses professores que saem com alunas, que vão para motel com aluno? Como é que fica a ética desses professores perante os alunos, que vocês são modelos para os alunos? Eu não estou vendo modelo. Esses professores que... pode ir no banheiro? Pode. Posso ir na sala do meu colega? Pode. Posso sentar com a minha amiga? Pode. Pode. Parabéns, professor. Você está educando demais o seu aluno. Tudo pode. Pissora, fessora, prof, pro. Para onde mais a gente vai mesmo? Pissora, né? Professora, pissora, fessora, prof, pro. E agora? O que eles vão inventar? Como é que fica, professor? Isso aí é uma educação de parafuso de geleia. Para pior. Eu não sei se o Isamitiba conseguiu viver, não lembro lá no finalzinho do livro, se ele conseguiu viver o suficiente para ver o resultado dessa turma do parafuso de geleia. Tenho curiosidade se ele estivesse aqui, o que ele ia falar agora. Vendo um aluno entrar na escola querendo matar todo mundo. Tenho certeza que o Isamitiba tá rolando no caixão uma hora dessa. Né, gente? Pais, mães, professores. Vamos pensar na nossa responsabilidade aí, vamos? Vamos fazer o que é certo e não aquilo que é bom, porque nem tudo que é bom é certo, né? Não esquenta a cabeça, que maravilha. Olha aí o resultado, gente. Vamos assumir com responsabilidade aquilo que Deus deu para cada um. Quem é pai e mãe, quem é professor, tem uma responsabilidade muito grande nas mãos. Assumam isso. Ou então, vai vender laranja na feira. Pelo amor de Deus, sai da sala de aula, professor, que não queira assumir, que tem medo de assumir. Pai e mãe, que não serve para ser pai e mãe, usa camisinha, gente. Tá aí, é de graça, no posto de saúde tem a tonelada. Agora, se for ter filho, se for ter aluno, assume a responsabilidade. Vai ter que falar sim, vai ter que falar não. Vai ter que assumir essa responsabilidade. Porque a educação de uma criança é nossa. Ela não se cria sozinha. Ou melhor, ela se cria sozinha. Ela não se educa sozinha, né?